Boa noite. Vou dividir um conhecimento. Não chega a ser conhecimento, não. É mais prático do que isso. Vou dividir com vocês uma falha, um problema. Que é mais ou menos o seguinte. Me peguei pensando pensamentos de falta de fé. Logo depois desses pensamentos de falta de fé, normalmente você entra com problemas de afastar-se de Deus ou criticá-lo, né? E foi o que aconteceu comigo. Em duas vezes, praticamente um pouco tempo, sei lá, 15 dias, e aí o Senhor manda uma resposta. Uma vez essa passagem que eu vou ler, fui eu que tirei, e outra vez foi a minha mulher. E a primeira vez foi até ela, não fui eu não. E eu fui a segunda vez. Eu fui questionando a Deus, porque eu vou até materializar mais o pensamento. Porque tudo aquilo que ele está me dizendo, até a cronologia dos acontecimentos, dá certinho, né? Principalmente as coisas ruins. As coisas ruins dá certinho. As coisas que são promessas de Deus que vão se cumprir até para a salvação, do jeito de Deus, a coisa toda de funcionar, às vezes está demorando um cadinho. E a gente que é humano e é impaciente, às vezes, né, fica complicado. Tem aquela passagem que Deus fala, né? Se você entrou, Eclesiástico 2, se não me engano, se você entrou para o caminho de Deus, né? Prepara a tua alma para a aprovação e para as demoras de Deus. Porque o que ele fala, ele faz cumprir, né? Mas no tempo dele. A gente acha que nós sabemos qual é o melhor tempo, né? E volta e meia ele solta uma palavra assim para mim, nem tudo que você pede é o melhor para você. Você tem que aprender a pedir segundo minha vontade, né? E às vezes o que ele está falando não é só de obter coisas materiais, mas também o tempo de obtê-las, né? Porque aquilo que eu tenho muitas vezes rezado para que aconteça, ele já prometeu. Então, se ele já prometeu, é vontade dele. Então, a passagem que ele estava falando, né? A palavra que ele estava falando, não era na questão de ter o que ele falou que ia fazer, mas sim de quando ele ia fazer. Porque, de fato, o que ele falou já aconteceu no plano de Deus. Já foi determinado. Só não aconteceu no nosso tempo. Isso aí merece um vídeo só sobre o tempo de Deus e o nosso, que ajuda a compreender quem é Deus. Mas não vou entrar nesse assunto aqui não. Então, não vai ter tempo suficiente. Mas, voltando aqui, olha a resposta de Deus quando eu comecei a esse pensamento de falta de fé, porque eu queria, no fundo, que Deus já fizesse aquilo que Ele prometeu, né? Olha a resposta. Deus é fantástico. Que os céus das alturas derramem seu orvalho, e que as nuvens façam chover a vitória.
abra-se a terra e brote a felicidade, e ao mesmo tempo faça germinar a justiça. Sou eu, Senhor, a causa de tudo isso. Então, ele falou, eu já determinei, né? Faça-se, né? Eu criei, né? Faça chover a vitória, né? Quer dizer, ele já determinou, primeira coisa. Então, eu não tenho que criticar ou pensar diferente. Ele já determinou. E aí vem a segunda parte da resposta. E olha só que bonito. Ai daquele que discute com quem o formou, vaso entre os vasilhames da terra. Acaso diz a argila ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Ai daquele que ousa dizer ao seu pai, por que me geraste? Ou à sua mãe, por que me concebeste? Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, teu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro e ditar-me um modo de agir? Fui eu que criou a terra, povoei com homens e foram minhas mãos que estenderam os céus e eu comando todo o seu exército. Fui eu quem criei na minha justiça e suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplane o caminho, e é ele que fará reeditar a minha cidade e libertar os meus deportados, sem recompensas nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Ponto. Não é fantástico? E a mesma passagem, toda vez que eu tenho esse tipo de pensamento, que eu acho que Deus podia, né? Podia ser agora, que você ia fazer aquilo ali, ou que você ia fazer aquilo lá. E aí Deus fala assim, aí daquele que discute com quem o formou. Ou seja, deixa de ser maluco o sujeito. Vaso entre os vasilhames da terra. Aí está me dizendo, tu é vaso, tu é pó, rapaz. Entre outros tantos. Deu para entender a palavra agora? Né? Acaso diz a argila ao pó, né? Ao pó, caso o pó diz ao Criador, ao oleiro, que fazes? Acaso diz a obra ao operário, és incompetente? Deus está falando que, de certa forma, como ele está demorando no seu plano de algumas coisas que estão na minha cabeça, que vão acontecer ainda, que ele estava demorando, esse processo de chamar essa demora de Deus e o questionar isso, eu estou falando que ele é incompetente. E aí ele vem dar a sapatada, né? Eu rio, gente. Eu rio porque é uma resposta de Deus. É Deus falando. Eu prefiro que ele me critique. Eu prefiro que ele me acerte os caminhos. Eu prefiro que ele faça isso, que me deixe errar. Me deixe no erro. Que ele me acerte. E que eu ande certo pela terra. Né? Ai daquele que ousa dizer a seu pai, por que me geraste, ou a sua mãe, por que me concebeste? Está negando o dom que eu te dei da vida, rapaz? Entendeu o que a gente está falando? Da existência, não é nem da vida, é da existência. Acaso está dizendo que o meu plano, Deus está falando para você assim, acaso está me dizendo que o meu plano para você, da sua existência, é ruim? Abre teu olho. Né? Levanta-te, abraça de novo a fé e vem. Né? E por fim ele fala assim, eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel, seu Criador. E aí, o que ele está falando aqui? Ele primeiro se coloca, né? Eu sou o Santo de Israel, eu sou o Criador.
E aí ele fala, pretende me pedir conta do futuro? E aí ele vai na ferida. Deus sempre vai na ferida. Ele vai mexer lá. Ditar-me como vou agir. Você tem certeza que vai falar isso? É o que ele está me dizendo. É o que eu disse para muita gente. Você tem certeza? Teu plano é melhor que o meu? Sabe, isso parece o erro errado, né? O erro de Satanás falando para Deus que ele tinha um plano melhor, né? Eu vi que eu sem querer falei isso. E aí só que a graça que eu tenho é de ser humano e falar assim, errei, volto atrás e falo assim, perdão, Senhor. Perdão, obrigado por você me colocar no meu lugar. E ele fala, fui eu quem fiz a terra. Ele começa a te ensinar, fui eu que fiz a terra, fui eu que povoei de homens, fui eu que dei, né, a extensão dos céus, fui eu que fiz todos os exércitos, fui eu que fiz, a justiça é minha. Eu boto, né, depois ele fala, suscitei Ciro, quem por toda parte aplana o caminho. Isso aqui, quando ele fala essa parte, está falando do plano pessoal, para o plano do povo de Deus. Fui eu que fiz. Eu boto lá Ciro, quem eu quero. Para quem você quer. Quem eu quero e vai fazer meu plano. Ele vai retificar a minha casa. Não são vocês. Vocês não podem e não sabem nem como começar. E pior, né? Tem gente que fala assim, ai, mas eu fiz isso, ai, mas eu fiz aquilo, né? Aí o Senhor podia me dar porque eu sou um bom servozinho, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E olha a resposta de Deus. É Ele quem fará reedificar a minha cidade e libertar os meus deportados. E aí, olha a paulada. Sem recompensa nem dádivas. Esse é servo. O resto de nós é pedinte. Você vê como Deus é bom? Deus é maravilhoso, gente. E é engraçado porque eu vejo esse pensamento e pau! Vem de novo, 15 dias depois, de novo, a mesma palavra. A mesma palavra. Né? Então, a gente tem que entender, agradecer, porque Deus é bom, que Ele tem um plano. A gente deve deixar esse plano acontecer. Ele deve pedir para a gente só se tornar parte dele e ser uma ovelha na mão do pastor, né? Daquele que tudo pode. Tá bom? Então eu queria dividir com vocês. Você vê que até tomando bronca de Deus é ótimo, é bom, como Deus dá bronca na gente, né? Usando a palavra muitas vezes, usando as coisas, até uma pós no coração, mas ele bronqueia com a gente para colocar a gente no lugar. Só um pai de bondade poderia fazer isso. Tá bom? Paz e bem.